Hello, friends. Love you all. Olha só, gente, hoje eu vou falar para vocês só en passant, sabe, muito por cima, sobre materialização, ectoplasma e por aí vai, tá? Mas o meu objetivo é ajudar vocês a terem curiosidade e irem pesquisar por si mesmos, tá bem? Porque tem muita gente que me escreve querendo saber mais sobre as coisas que eu falo. E, na verdade, busquem saber. Não esperem que eu responda, até porque, pelo amor de Deus, gente, compreendam. Eu não posso responder tudo, tá? Humanamente impossível. Acreditem em mim. Não é por maldade. Então, vamos lá. Eu tô lendo esse livro, A Face Oculta da Medicina, tá? Foi escrito pelo Dr. Paulo César Fructuoso, que também é médium do Frei Luiz. Bom, interessantíssimo, tá? O legal é que ele era cético, enfim, e o legal é que ele começou a fazer parte da sala de materialização, e ele sendo médico iniciante vinha com muitas questões, muitas curiosidades, então ele vai destrinchando por A mais B o como é possível a materialização, o como é possível as curas serem feitas, e para quem não sabe, a materialização de espíritos ela é feita através dos médiuns de efeitos físicos, que produzem substância chamada ectoplasma, que é um fluido que a gente produz no nosso organismo, que é manipulado somente pelos espíritos. Então, quando a gente doa energia ou quando a gente trabalha mediunicamente, esse ectoplasma é utilizado beneficamente. Muitas vezes os espíritos trevosos se utilizam do nosso ectoplasma para funções trevosas. Então, o cuidado que a gente tem que ter é primeiro identificar, poxa vida, né? O que é o ectoplasma? Quem sou eu nesse meio? Será que eu tenho sintomas de mediunidade? Será que o meu desequilíbrio vem também pela produção de ectoplasma e pelo acúmulo de ectoplasma? O que é ectoplasma? Então, galera, vai devagar, vamos com calma, vai estudando, tá? Esse livro é um livro para quem já entrou no assunto e, enfim, muitas coisas eu até passo por alto, porque eu também não tenho esse conhecimento todo e também não me faz sentido ter, tá? É só para eu entender o processo. Então, as salas de materialização, elas se encontram dentro dos centros, alguns centros trabalham com isso, cada vez vai ser menos necessário esse tipo de trabalho, né, por conta da evolução, o ser humano não vai precisar tanto desses fenômenos, mas por enquanto ainda existe, ainda é bem-vindo, tá? Então ele explica como é que pode ser isso, né? Porque existe a iluminação certa, a temperatura também ajuda, existe uma higienização do ambiente, existe principalmente, né, essencialmente, a qualidade da vibração dos médiuns, da qualidade dos pensamentos para manter elevado, porque literalmente você materializar um espírito não é uma coisa fácil. Muitas vezes o espírito ele fala isso me surpreendeu também. Ele fala que muitas vezes o espírito não incorpora, porque a incorporação ela é um acoplamento nos centros de energia, nos chakras. Então aí a gente ainda tem a nossa consciência, né, e tal, se adequando a eu não acredito em mediunidade inconsciente quando se trata de incorporação, tá bom? Não acredito, eu acho que o nosso ego sempre vai interferir e a nossa consciência também. É uma questão só de desenvolver. Quanto mais você desenvolver, mais entregue você vai estar e mais você vai deixar que os espíritos se manifestem através de você, falem fluidamente e coisa e tal. Mas você sempre vai interferir de uma maneira ou de outra, tá? Eu, Daphne. E aí ele fala não só da incorporação, ele fala da encarnação de espíritos, ou seja, o espírito encarnar no médium. Encarnar, né? Ou seja, acabar não é um acoplamento dos chakras, é a encarnação mesmo do espírito. Então eu pensei que isso fosse só possível com processos de obsessão, de possessão. Mas então existe a encarnação dos espíritos nessas salas de materialização, e o objetivo dessas salas é que esses espíritos médicos, enfim, que têm autoconhecimento, envergadura, possam curar doenças que a medicina hoje
não trata, não tem jeito. São casos gravíssimos e esses casos, eles, já que não tem jeito mesmo pela ciência, eles são levados para esse tipo de lugar, né, onde é feito um trabalho de materialização. Então, vocês podem imaginar a nível, sei lá, molecular, atômico, vibracional, como é que não deve ser essa coisa de você manipular as energias e permitir que os espíritos possam usar teu corpo de uma maneira louca, né? E usar teu ectoplasma, tua energia vital. Muitos médiuns ficam em desdobramento ali, né? Em projeção, para segurar, não sei, para continuar o trabalho, não sei como é que funciona muito bem isso, mas existe um risco muito grande se fazer esse tipo de trabalho. Então tem que ser feito de uma maneira muito responsável. Não pode ser por curiosidade, não pode ser por ego, né? Porque você faz estragos mesmo. Você pode causar o desencarne dos médiuns. Então, esse livro explica muito bem essa história. Inclusive, fala muito bem sobre o câncer, né? A nível espiritual, a gente sabe, principalmente quem trabalha, já quem estuda bastante essa coisa, né, do espiritismo, do espiritualismo, e quem trabalha com regressão, quem trabalha com vidas passadas e como isso se dá, com desobsessão, sabe, gente, que muitas vezes, como somos muito densos e fizemos muitas caquinhas, ações negativas, né? A semeadura é livre e a colheita é... Esqueci, gente, tá? Então, vocês sabem que doenças, tumores, como a gente é muito denso, muitas vezes não tem jeito da gente expurgar do nosso espírito, né, da nossa alma, a densidade que ela fez, o mal que ela fez, né? Então, elas vêm em formas de doenças graves, né? Às vezes você consegue pegar um câncer no início e tratar e eliminar, e aí você passar por isso de uma maneira com aceitação, com maturidade espiritual, e o aprendizado vir e de boa, né? Aí você renasce através daquilo. Esse é o objetivo, né? Uma pessoa que vem com uma lesão física, também é isso, né? Não há outra forma a não ser você passar com aceitação e superar-se, né? Crescer espiritualmente, avançar consciencialmente através disso. Muitos espíritos que se comprometeram em vidas passadas, eu faço esse trabalho de RAD, né? Não gosto desse nome, mas é de regressão à distância, né? Uma sigla. Esse trabalho de regressão à distância, hoje eu faço com uma médium, minha parceira, e está sendo muito interessante, porque ela também foi médium do Frei Luiz, e a gente está numa troca linda através, né, das oportunidades que os mentores abrem para a gente. Não é à toa que uma pessoa chega para a gente pedindo regressão à distância, ou que eu veja que ela tem necessidade depois de fazer umas sessões com ela. E o nosso aprendizado é enorme. Como pessoas se comprometeram, espíritos se comprometeram muito em vidas anteriores, chegam lá no astral, não tem jeito, tem que voltar. E tem que voltar para expurgar, porque só aqui na matéria, no físico, no corpo, que você vai poder se limpar espiritualmente. Então, é uma questão da gente mudar a perspectiva das coisas, a perspectiva do sofrimento, né, do sofrimento. O sofrimento é literalmente opcional. Se você abrir o teu olho do espírito, é literalmente opcional. Você vai ter sentir dor, né? Você vai chorar, você vai não sei o quê, mas o sofrer, o ir além da conta de desesperança, de não sei o quê, é opcional. Quando você obtém um conhecimento profundo, se joga na causa, começa a ter experiências, começa a ver mesmo a coisa, tal como ela é, você está aqui é uma coisa linda. Você está aqui é uma experiência única. Você está aqui é uma oportunidade. Né? E esse livro faz a gente pensar bastante sobre isso de um prisma científico, né? De um médico que está falando sobre esse trabalho e que está há 3 décadas nesse trabalho, ou mais. Né? Tá. Vou contar para vocês uma experiência minha, tá? Eu trabalhava num terreiro
Nesse terreiro, eu logo entrei. Assim que eu entrei mesmo, eu sempre fui um pouco assim. Sempre peguei muita responsabilidade logo. E vou falar com vocês. Vamos tentar botar o ego à parte, mas mais para a gente ter essa troca e vocês conhecerem o que é a coisa, né, na prática. Leiam esse livro, que ele também conta muita coisa, muito mais impactante, muito mais forte do que eu vou contar para vocês agora. Então, eu trabalhava nesse terreiro logo de início. As entidades pediram para eu trabalhar na parte de cura, porque eu já trabalhava com cura no consultório, já tinha feito o curso de cura, então meu caminho era mais esse. Eles olharam minha mão, meu chakra e tal, eles veem, né, a nossa mediunidade. Inicialmente eu até achava que eu não ia incorporar espírito, que eu ia ficar só curando, que a minha mediunidade fosse uma mediunidade de cura, embora eu soubesse que também é uma mediunidade mental, que todos nós podemos ter, né, em maior ou menor grau. Ok, comecei a fazer o trabalho e os cachorros estão demais, né? Espero que não atrapalhem. Então, fiquei lá, assim, gente, trabalhando um ano na mesa de cura. Uma sala com maca, com cristais, com a luz baixa, né? Trabalhando com cura, mas eu sempre trabalho com cura, eu tenho a intuição, eu obedeço a minha intuição. E eu estudei técnica de limpeza de chakras, né? Energização e comandos, né? Com cores e tal. Comandos. E um belo dia, não era gira, era no trabalho de desobsessão, que eu trabalhava como médium também na desobsessão. Ali eu já estava mais desenvolvida, tá? Ali eu já tinha começado a incorporar, já tinha passado um pouco tempo, tá bom? Beleza. Aí, antes, os médiuns já estavam se preparando para a desobsessão, para o trabalho, né? E a mãe de santo do terreiro passou mal. Ela passou mal. E a entidade da mãe pequena incorporada, né, que era um preto velho, né, curandeiro, ele levou a mãe de santo para a sala de cura, fez lá alguma coisa, algum trabalho, e ele saiu da sala. Eu estava me preparando também, como todos os outros médiuns, o preto velho incorporado na mãe pequena veio e me chamou. E falou, por favor, agora faça o que você sabe fazer nela. Ela estava deitada na maca e eu comecei a fazer. Fiz, gente, o que eu costumo fazer. A limpeza dos chakras, seguindo a intuição, e nada além disso. Não houve nenhum tipo de aquela pessoa que dá o passe louco, não, tá, gente? Foi só... Vocês já assistiram esse vídeo? Engraçado, né? A louca dando passe lá e o mentor falando menos, né? Pra que isso tudo? Mas então eu tava lá limpando, limpei, acabei, selei toda a energia, acabei e falei, mãe, a senhora tá bem? Vamos levantando devagar, como eu sempre falo, né? Devagar. Ela falou assim, minha filha, limpou tudo, tô respirando muito bem. Simplesmente passou e parecia que tava abrindo o meu peito. Aí eu até achei muita emoção, né, da parte dela, e eu fiquei assim, tá, vamos levantar, né, mais contida. Não entrei na emoção, porque você sendo médium, você não pode entrar na emoção, porque a emoção pode te levar ao ego, sabe assim? Beleza. Então, contidamente, ela levantou e tal, caminhou, ela ficou sentadinha no cantinho. E aí eu já me preparei para a desobsessão. Estávamos todos os médiuns preparados para a desobsessão. Daqui a pouco, alguém vem me chamar, né? Um filho de santo vem me chamar, falar, Daphne, a mãe tá sangrando no peito. Tá sangrando, alguma coisa assim. Quando eu cheguei lá, ela tava, né, peguei o papel, botei no peito, limpei o sangue, né? Não era muito sangue, mas era sangue. E aí eu, na minha cabeça, né, que a gente é meio descrente até da gente mesmo, eu pensei, cara, o que eu fiz? Aí eu fiquei repassando na minha cabeça tudo. Não, eu fiz tudo certo.
É isso que eu falo para vocês, gente. Abre parênteses. Minha preta velha fala, porra, você precisa colocar os mentores na frente, né? Porque como eles são invisíveis, às vezes a gente que acha, né? E geralmente é assim. Quando a cura dá certo, assim, ela sempre dá certo, né? Mas quando ela aparece mesmo, assim, o resultado é forte, a gente tem que colocar para os mentores. E eu faço isso facilmente. Coloco, não, tá bom, foram eles, ai que bom, graças a Deus, graças a Deus. Quando dá uma M, alguém se sente mal por alguma razão, porque às vezes o expurgo vem e é ruim de sentir. Nem sempre a pessoa se sente bem com o trabalho de cura, né? E aí, como isso rola, né? O ego nosso é inseguro, existe uma parte insegura nossa, principalmente lidando com o invisível. A mãe estava sangrando e eu fiquei buscando na minha cabeça se eu fiz tudo certo. Falei, cara, fiz alguma besteira. E ela ficou assim super feliz. E eu nunca, gente, tudo bem que eu já fiz pesquisa de materialização no início, quando eu estava começando a estudar espiritismo, mas eu achava uma coisa muito louca, aquelas figuras, aquelas fotos do ectoplasma saindo assim. Eu achava nojento, eu achava impossível. Mas a materialização, ela é justamente isso. É quando há um médium de efeito físico, o ectoplasma dele é utilizado pelos espíritos para fazer curas profundas, né? E ali, pelo visto, foi feita algum tipo de cura no cardíaco dela, né? Aquela região devia estar precisando de alguma intervenção na hora, uma intervenção cirúrgica. E ali, a partir disso, eu fiquei sabendo que era uma materialização mesmo, porque ela me disse, ela falou assim, Fini, isso é uma materialização, você acabou de fazer uma materialização. Ela até se empolgou além da conta, né? Porque ela até fez um anúncio para todos os médiuns que estavam lá no final da desobsessão. E nem todo o corpo mediúnico está pronto para lidar com uma situação dessa, né? Porque é um terreiro, no geral, a sessão de cura é feita na sala, fechada, ninguém vê, ninguém sabe o que acontece. E, enfim, naquele terreiro não tinha havido aquilo antes, né? E ela anunciou, então a gente não sabe, isso não deveria ser feito, na verdade. Porque, como se você estivesse amaciando o ego do médium que fez. E de fato era isso, né? Embora eu compreenda que ela estava feliz, ela até no discurso dela falou, poxa, é uma prova de fé, a gente não pode esmorecer, justo hoje que eu estava baixo astral. Então ela se empolgou porque ela recebeu uma coisa maravilhosa, né? Aqui no caso eu fui só um canal. Só um canal que eu era ali naquele momento a única que trabalhava com aquilo. Então, gente, enfim, aquilo ali não deveria ter sido anunciado publicamente, porque pediu salva de palmas, né? Esse tipo de coisa. Mas tudo bem, eu super compreendi ela, tá? Que fique claro, o problema são os outros médiums que acabam criando um problema comigo, né? Em termos de mentalidade pequena, né? Do tipo, pô, sei lá, sabe-se lá qual é a projeção do ego deles em mim, né? Nessa hora. Enfim, e eu tive também que tomar cuidado, naquele momento, de não pegar aquilo pra mim, né? Como eu sou foda, ou eu isso, ou aquilo, que na verdade não é nada disso. Ai, vamos combinar, né? Que não é nada disso. A gente é um instrumento, a gente é um canal e só. Se não for a gente, se não for eu, vai ser outro. Entendeu? Tá? Eu acho que era isso que eu queria falar sobre o que é materialização, sobre o que é o ectoplasma. Bem ou mal, todos nós produzimos ectoplasma. Ele é um fluido e esse fluido pode ser materializado nessas salas de materialização. São salas que são propícias para isso, cuidadas para isso. Já tem uma galera que cuida disso, encarnado e desencarnado. Então, aquelas fotos antigas que são tiradas do ectoplasma são reais, né? O fluido sai pelos orifícios. Então, geralmente, a gente sabe que está doando muito ectoplasma. Eu, em cura, no início, não sabia. Meu nariz escorre, meu olho enche d'água, meu ouvido fica coçando, parece que fica uma aguinha assim.
a garganta meio que, não sei se coça, é uma sensação diferente, e eu fico agitada na perna. Então, isso é doação de ectoplasma. Tá? Tem ambientes que precisam de muita doação de ectoplasma. Você está na assistência e está sentindo a doação, que você está, né, deixando ali o seu ectoplasma, eles estão usando o teu ectoplasma. E ectoplasma é muito grave se você não usa, você guarda, né? Pode dar muitas dores no corpo, pode dar fibromialgia, pode ter consequências. Então, o segredo é você estar equilibrado emocionalmente, mentalmente, tal, não sei o quê, e começar a fazer o seu trabalho, seja de dar passe ou... não sei se você gosta disso, gente. Eu não gosto de ficar dando passe a centro espírita. Eu sequer vou a centro espírita, não colocando como inferior, mas eu não vou hoje em dia. Já me fez muito bem, mas hoje não. Então, não me vejo dando passe. Mas eu realmente, hoje, faço mais do que um passe no meu consultório. É mais do que isso. É um trabalho mais completo, porque é um trabalho que tem uma técnica para limpeza de chakra. E o passe é muito eficaz. É muito eficaz. Vocês já sabem que o passe é muito eficaz. O autopasse é muito eficaz. É muito eficaz. Tá? Não estou dizendo que não seja. É isso, gente. Um beijo. Leiam esse livro. Namastê.